Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para apresentar mais uma análise de edital, né? Edital da cidade de Americana, importante cidade aí do interior paulista. Então nós vamos falar de Americana, certo? Desse edital, com muitas oportunidades para você. E você vai ter aqui no Já Passei, como a gente sempre fala para vocês aqui, a trilha para alguns cursos. Aqui no caso, professor de creche, professor de básica infantil 1 e também professor básica de infantil fundamental. Então, Prefeitura de Americana, né, está abrindo aí o concurso. Vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor, assim. No estado de São Paulo está abrindo o concurso. A banca é Avança São Paulo, né, é uma banca que não costuma fazer tantos concursos assim, mas tem algumas prefeituras importantes aí, como a de Americana, né? Então, todos, né, as dúvidas você pode aí enviar lá para o Avança São Paulo por meio do Fale Conosco ou no endereço eletrônico, né, que é avancasp.org.br, pelo telefone também, de segunda a sexta, você pode tirar suas dúvidas. Tem vários cargos, né? E aqui os benefícios. O Vale Alimentação, bom Vale Alimentação, né, valor de R$ 730, e o Vale Transporte também. Aqui cargos de fundamental incompleto, né, inscrição R$ 45, ó, ajudante geral, né, auxiliar de obras, ó, inspetor de alunos, 5 vagas, 1.981, 40 horas, precisa ter o ensino fundamental completo, certo? Aí tem maquinista de cenário, monitor de corte e costura, né? Ó, aqui as exigências, né? Ainda traz a nomenclatura antiga, né? 4ª série, 8ª série, né? Motorista de ambulância, oficial, vários cargos aqui, né? Pedreiro, pintor, servente, ó, tem uma vaga mais cadastro reserva, mas geralmente chama mais, né? Assistente de promoção em saúde, olha aqui, ó, também ensino médio completo. Aqui assistente jurídico, né? Aqui já os cargos de ensino médio, tá? E aí o valor da inscrição um pouquinho maior, R$ 65. Os benefícios são os mesmos, né? E aqui, ó, agente de promoção em saúde, 1.900, assistente jurídico, né? Curso técnico e jurídico ou bacharelado. Vou diminuir um pouco a tela aqui para ajustar aqui, porque agora ficou, né? Auxiliar de farmácia, educador social, ó, 7 vagas, né? Ensino médio completo, escriturário, ó, 27 vagas, já tem um pouco mais de vagas aqui, fiscal de obras, postura, e aqui as exigências, né? Ensino médio completo, enfim, e algumas exigências como, por exemplo, habilitação, né, para alguns cargos, monitor escolar, 27 vagas, 1.800, ensino médio completo, oficial administrativo, né, aqui segundo grau, a banca usa o termo antigo, né, segundo grau técnico, salva-vidas, técnico em edificações, né, e aí, claro, cada um com as suas exigências específicas, técnico de segurança do trabalho, topógrafo, telefonista, enfim. E o ensino superior, o valor da inscrição é um pouquinho maior, os benefícios são os mesmos, tá? E aí tem aqui, ó, agente fiscal de rendas, analista de suporte, analista programador. Aí tem que ter as formações devidas, né? Aqui, ó, tudo 40 horas, salário de 4.158, arquiteto, aqui o salário um pouquinho maior, né? 6.000, assistente social, que trabalha por 30 horas, aqui também é 30 horas, né? Os demais 40. Bibliotecário, cirurgião, contador, enfermeiro, realmente um concurso gigantesco aqui, ó, salários, né, engenheiro civil 6.000, engenheiro de segurança 6, farmacêutico 4, fisioterapeuta, jornalista 4.000, tem que ter ensino superior em jornalismo, médico, né, bastante cargos da medicina aí, né, olha quantos aqui, tá? 20 horas, né, 5.789 nas suas especialidades aí. Lembrando que eu vou falar muito aqui do professor de creche, né, de educação infantil,
Por isso eu vou passar rapidinho esses trechos aqui só para você conhecer, ó, médico, bastante coisa. Nutricionista, né? Monitor cultural também aqui em cima, ó, né? Uma vaga 3.700, ensino superior incompleto em artes, educação artística, nutricionista também aqui curso superior, pedagogo 5.160, ensino superior completo em pedagogia, tá? Então são 5 vagas mais cadastro reserva. Aí tem 2 vagas de procurador, 8.157, aí tem que ter ensino superior, inscrição na OAB. E o que nós vamos fazer trilhas aqui? Professor de creche, 38 vagas, bastante vagas, né? Então deve chamar bem mais que isso. 2 vagas aqui para pessoa com deficiência, 3.845, 40 horas ensino superior completo em pedagogia. Professor de educação básica e ensino fundamental, 34 vagas, 4.479, 40 horas ensino superior em pedagogia. E o professor de educação básica e educação infantil, 19 vagas com cadastro reserva, 4.479, ensino superior em pedagogia. Se colocou isso, gente, é porque vai chamar mais, tá? Então, você coloca aí mais que o dobro disso, vai chamar tranquilamente, né? Já tem bastante vaga no edital, assim, não é muito comum os editais saírem com tantas vagas, 38, 34, mas é pouco, professor. Mas se já colocou, significa que vai chamar mais, tá? Experiência própria. Tem concurso que coloca uma vaga, chama 20, 30, 40, né? Imagina quem coloca 38, 34, porque realmente está precisando. Aí tem o professor de educação básica, artes, né? 40 horas, 4.000, tem que ter formação em artes, formação na área, né? Ciências, 3 vagas mais cadastro reserva, também aí tem que ter. Educação física, tá? Geografia, todos 3 vagas, salário de 4.912, com 40 horas, né, de trabalho. Educação básica 2, história, e para quem vai atuar nos anos finais, todos 3 vagas com cadastro reserva, língua portuguesa, inglês, matemática, né? Só educação especial, que é uma vaga mais cadastro reserva, tem que ter aqui a pedagogia e a pós-graduação e especialização em educação especial. Tem professor de música, percussão, piano, professor de esportivo, né? O salário da música 3.731, mas é 24 horas, tem que ter habilitação em música, tá? E o professor de esportivo tem que ter formação na área de educação física e registro no CREF, salário de 4.158. Psicólogo, né? Tem 4.100, aí tem que ter ensino superior completo, né, em psicologia, e o sociólogo tem uma vaga, 4.158, 40 horas superior completa em sociologia ou ciências sociais, né, minha área também, além da pedagogia, né. Vale alimentação de 730, um bom vale alimentação, né, e o vale transporte, que tem aquele desconto de 6% na folha do servidor. Para você, né, enfim, para você entrar na prefeitura de Americana, você tem que ter atender aquelas questões que tem em todos os editais, né? Ter idade mínima de 18 e no máximo não pode ter 75, né? Por que 75, professor? É discriminação contra o idoso? Não, é porque 75 na lei é aposentadoria compulsória, então você não pode entrar para aposentar, né? E nem pode entrar depois dos 75 anos, tá? Porque a idade mínima, a idade máxima para você permanecer no poder público é até 75 anos, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso, tá? Você tem que ser brasileiro, tá com tudo em dia, obrigação eleitoral, né, direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos cassados, tem que estar inscrito no CPF, né, aptidão física e mental. O que é estar inscrito regularmente? Professor, se eu estou devendo o Serasa, o SPC, não, é quando... isso não tem nada a ver, é quando o seu CPF ele é bloqueado, né? Então, ou cancelado, porque você deixou de declarar imposto, porque você deixou de cumprir alguma obrigação legal.
Então, estar inscrito regularmente no cadastro de pessoas físicas, CPF, significa que você está em dia com as suas obrigações, né? Porque os editais exigem que você esteja em dia com as suas obrigações militares, eleitorais, seja quais forem, né? Nunca ter sido demitido em cargo, né, por demissão a bem do serviço público, ter cometido alguma questão, né, nos últimos 5 anos, né, não está aposentado, né, dos entes federativos, a não ser nos casos de acúmulo. Se você aposentou como professor, você tem direito a continuar com outro cargo. Agora, se você tem 2 aposentadorias de professor, aí não pode mais, né? Por quê? Porque você já tem os 2 cargos, certo? Então, a mesma coisa os médicos, enfim. As inscrições vão de 4 de outubro até 9 de novembro, né? E sempre no site da Avança. Você vai fazer tudo via internet, acessar o endereço, ir lá, preencher o formulário, certo? Gerar o seu boleto, que você vai pagar num banco ou no seu aplicativo, né? Que é mais seguro. O boleto deve ser impresso, se você quiser imprimir, se quiser pagar com o aplicativo também dá, tá? Você vai pagar a inscrição aí em boleto bancário, evite PIX, depósito, que eles não aceitam, né? Então, cuidado com isso. Aqui já a banca já diz, ó, não aceita pagamento por cartão de crédito, transferência, né, conta corrente aí, depósito em conta corrente, nada disso. Então pague normalmente o seu boleto para não ter nenhum problema, certo? De você não estar inscrito, enfim, né? Então, inscrição normal. Se você é uma candidata lactante, você tem que avisar a banca antes para ela poder providenciar lá a situação especial, o lugar para você amamentar a criança, né, para o acompanhante, enfim, né? Olha aqui as provas, né? Então vamos falar aqui, vou diminuir de novo aqui minha tela, vou alinhar aqui, pronto. As provas, o período 1, né? Às 9 horas vai ser o quê? Professor de Educação Básica Infantil, PEB 2 aqui, o Básica 2, Português, Matemática, História, Educação Especial, Música, Percussão e Professor Desportivo. E o período 2, professor de creche, Básico 1 Fundamental, Básico 2, Ciências, Artes, Educação Física, Geografia e Escola Piano, tá? Então, você vai poder fazer aqui, ó, se você é da área da educação, você pode fazer até 2 provas, né? Uma de manhã e outra à tarde, tá? A pessoa fica puxado, né? E o período 3 aqui, ó, todos os cargos de fundamental, completo e incompleto, e os cargos superiores, exceto professores, e aqui no período 4, os cargos de ensino médio, completo e técnico, tá? Então, o que pra gente, nós estamos comentando aqui em especial, são os de professores, né? Então, você tem que estar atento aí. Se você quiser fazer 2 inscrições, eu quero fazer de Básico 1 Educação Infantil e quero fazer de creche ou de Básico 1 Ensino Fundamental, dá para fazer tranquilamente, né? As inscrições, se você é uma pessoa com deficiência, você tem direito a concorrer nas vagas, né? Você tem que ter o laudo certinho. Aqui são 10%, né, de reserva, normalmente é 5%, aqui em Americana são 10%. Então, você vai ter que preencher, né, o laudo enviar o laudo médico, tudo certinho, sempre aí procurando aí aqui como datada 6 meses, né, se for deficiência auditiva, tá? Então procurar seguir as orientações aqui. Também você vai preencher a declaração do anexo 3, solicitando se você tem alguma necessidade especial, que vai precisar de um tradutor de Libra, uma prova ampliada. Tudo isso você vai ter que informar para a banca, certo? Inclusive a sua condição, se você vai concorrer nessa lista de candidatos especiais, né? Pessoas com deficiência, tá? Aqui coloca das medidas relativas ao Covid, né? Apenas protocolarmente, falando do álcool gel, do uso da máscara que está dispensado, né? Então,
Algumas fases vão ter aí um teste prático, por exemplo, professor de piano, percussão, né? Nas demais aí você vai ter prova objetiva e prova de títulos, né? Música tem a prova prática, tá? E procurador tem a discursiva, né? E alguns têm prova prática. As provas objetivas estão previstas para dia 22 e 29, né? Então o período 1 é dia 22 e o período 2 é dia 22, os demais períodos no dia 29, tá? Como que as questões aqui? Você tem quantas questões caem, né? Aqui o de fundamental e fundamental incompleto é mais simples, né? Então, quanto mais a exigência, maior vai aumentando aí o grau das perguntas. Normalmente, trabalhando aí com 40 questões, certo? Então, por exemplo, educador social, cai monitor escolar, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, 10 questões de cada, conhecimentos gerais e atualidade 5, noções de informática, conhecimentos específicos, totalizando 40 questões em 3 horas de prova, tá? O superior são 50 questões, então todos os cargos de superior 50 questões, né? Então tem aqui uma carga maior no conhecimentos específicos de 25 aqui, né? De médico, enfim, dos outros cargos, sociólogo, enfim, né? Os cargos que exigem nível superior, você tem uma carga de questões um pouquinho maior, noções de informática, conhecimentos gerais, atualidades, né? Matemática, raciocínio lógico, certo? Então, tem essas aqui. Bom, as provas, elas têm caráter habilitatório, né? Então, e classificatório, exceto para os cargos de médico aí, ok? Que tem uma diferenciação aí, porque a gente sabe que não tem um grande número de candidatos na área de medicina. As provas você vai fazer aí normalmente no seu caderno de respostas, né? Preenchendo ali, então tem que ter muito cuidado na hora de preencher o gabarito, porque não troca, né? Caneta, sempre o pessoal pergunta, tinta azul ou preta, e aqui o edital colocou preferencialmente azul. Você tem que chegar lá com antecedência, né? Para não chegar pelo menos com 1 hora de antecedência, para você não ter erro, evitar problemas de trânsito, interdições que às vezes acontecem, falhas, né? Para você também se ambientar, aí você entra um pouco antes, vai no banheiro, fica tranquilo, né? Então você tem que chegar com antecedência. Será excluído o candidato que apresentasse após o horário estabelecido, não for no local correto, né? Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado, não apresentar documento que identifique, ausentar-se da sala sem acompanhamento do fiscal, ausentar-se da sala levando a folha de resposta, né? Não pode estar portando armas, né? Salvo se possuir o respectivo porte de acordo com a lei federal, né? Lançar meios ilícitos, então tudo isso faz eliminar você. For surpreendido colando, né? Utilizando livro, anotação, estiver fazendo uso de qualquer relógio, aqueles eletrônicos, uso de protetor auricular, fone de ouvido, perturbar de qualquer modo a ordem do concurso, certo? Então, se você não tiver no dia na lista, você não pode fazer a prova. Então, é por isso que é importante você consultar a banca antes, se sua inscrição foi deferida, se está tudo certinho, né? Se não tem nenhum problema, tá? Somente vai ser substituído o seu caderno se ele tiver alguma falha de impressão, tá? E aí você tem que olhar antes, conferir antes, seguindo as instruções. As provas, elas valem de 0 a 100, né? Então, de 0 a 100 pontos, tá? Como a gente falou, ela tem caráter habilitatório e classificatório, exceto para os cargos de médico, que elas são apenas classificatórias, né? Então, elas não eliminam, né, no cargo de médico. Nos demais cargos elimina, tá? Então você pode ser habilitado ou não, certo? Bom,
Aí você tem as provas de títulos para os professores, né? Todos. Então, se você tiver títulos, você vai enviar o título pelo anexo 4 até no máximo um dia após o encerramento das inscrições. Significa que você tem que mandar os seus títulos via internet, seguindo as instruções aqui da banca, e um dia antes das inscrições. Muita gente fala assim, não sabia, pensei que era para levar no dia, enfim, não tem choro, tá, gente? É para mandar antes. E quais são os títulos, né? Os títulos são, se você tiver lato sensu, aquela de 360 horas, vale 2 pontos, né? Se você tiver um diploma de mestrado, aquele que é stricto sensu, 3,5. E se você tiver o doutorado, 5 pontos. A pontuação não será superior a 5 pontos. Então, se você tem um doutorado, você apresentou, é o máximo. Não adianta você apresentar aí, né, o quesito, a nota atribuída ao quesito não será superior a 5 pontos, tá? Na hipótese de o candidato enviar mais títulos que o previsto no item, os excedentes serão desconsiderados. Então não adianta, vou apresentar 2 doutorados, né? Nossa, hein? O candidato somente terá seu título pontuado se o mesmo atender o critério desse edital, né? O título de mestrado e doutorado deve ser ligado à área que você vai atuar. Não adianta você ter um título que não tem nada a ver com educação, né? Especialização, carga de 360 horas, reconhecido pelo MEC, enfim, certo? Tudo certinho. Se você não pode mandar título via fax, correio, né? E-mail, não, você vai dentro do site da banca, tá? Dentro do site da banca você vai colocar lá. Se tiver qualquer falsidade do título, você pode responder por falsidade e isso dá um problema tremendo, tá? Aqui a prova discursiva para procurador, nem vou me deter muito nisso aqui, né? Porque isso é uma prova aqui do jurídico aí, certo? Que não é o nosso foco aqui, né? Prova prática também aí para eletricista, monitor, né? Pedreiro, professor de música, também tem prova prática, claro, são cargos que exigem, né? E a classificação, aqui é importante para nós, ó. Professores, todos, exceto o professor de música, a pontuação final equivalerá a 105 pontos, que constituirá na soma das pontuações da prova objetiva e da de títulos, é o máximo, né? Que pode atingir 105 pontos, exceto aí quem vai fazer prática, porque tem que somar a prova prática. Para os demais cargos, né, tirando aqueles que têm prova prática, a pontuação máxima é de 100 pontos, tá? Se tiver empate, prevalece a lei 10.741, né, Estatuto do Idoso, que garante que quem tem mais de 60 anos ganhe o desempate, né? Prova de títulos, depois discursiva, objetiva, todas essas aí para questão. Recurso, né? Sempre você tem recurso, se tiver indeferimento da sua condição de candidato com deficiência, as questões das provas objetivas, gabarito preliminar, resultado da prova, pontuação, prova discursiva, todos vocês têm recursos de 2 dias úteis, sempre os recursos feitos pelo site da banca, tá? Então, lembrando disso, né? Se você vai fazer um recurso, esse recurso tem que ser bem escrito, bem fundamentado, com todo respeito. Não pode ali, né? Tem gente que faz uns recursos já xingando a banca, aí não consegue nada, tá? Homologação e nomeação é quando você passar, né, tudo certinho, aí você vai ter que levar os documentos para efetivar, né, na prefeitura. Então, todos esses documentos aqui citados, declaração de bens, declaração de que você não possui nenhum antecedente criminal, enfim, é um rol de documentos aqui, fotos, né, qualificação cadastral, enfim, tá? Isso depois que você passar, né? E aqui as disposições finais, onde eles falam que o concurso vale por 2 anos,
podendo ser prorrogado por mais 2. Isso é a lista, gente, não é o período que você vai trabalhar. Muita gente confunde isso. Então só vou trabalhar por 2 anos. Não, você vai trabalhar, se você se efetivar, você vai ficar a vida inteira em Americana se você quiser. Mas a lista do concurso para chamar, ela vale por 2 anos, né? Então, 2 anos, aqueles habilitados, a prefeitura pode chamar. Surgiu a vaga, pode chamar, tá? E pode prorrogar por mais 2 anos. Por quê? Os concursos eles não podem ser eternos, né? Fiz um concurso, ele vai valer a vida toda? Não. Ele vai ter um período de validade que é de 2 anos. Não tem nada a ver com o período que você vai trabalhar, porque esse é um concurso público. Então, se você passar, você vai cumprir estágio probatório de 3 anos. E se você passar pelo estágio probatório, você vai ficar até a aposentadoria, até os 75 anos, se você quiser, lá na Prefeitura de Americana, tá? Pode sair antes, tá? Bom, então, né, esse é o edital. Vamos falar aqui, aí vem as atribuições básicas do cargo, né? Eu não vou me deter muito nisso aqui, porque tem um rol aqui de agente, ajudante, analista, né? Então, se você deseja saber o que faz cada um, tem aqui, ó, a descrição, ó, o que faz o analista em planejamento e orçamento, o que faz um programador de sistemas, tem toda a descrição, o arquiteto, assistente jurídico, o assistente social, então tudo que faz. E por que é importante você ler isso, né? Porque muita gente entra, faz um concurso e às vezes reclama, mas eu não sabia. Por exemplo, educador social. O que faz o educador social? Ele vai trabalhar com crianças que têm os direitos violados, né? Então, muitas vezes em abrigo, né? É uma situação, é um trabalho bastante árduo, difícil, né? Você vai lidar com situações bem complicadas, né? Adolescentes em conflito com a lei. Então, educador social vai trabalhar na assistência social. É importante entender isso. Muita gente às vezes entra, não sabe o que acontece, né? Então, o edital é justamente para isso. O enfermeiro do trabalho, o que ele faz, né? O engenheiro civil, o engenheiro do trabalho, o escriturário, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o inspetor de alunos, o que faz? Recepciona os alunos, conduz segurança ao veículo, acompanha os alunos no momento de entrada dos veículos escolares. Aí a pessoa entra, ela fala assim, não é minha obrigação levar o aluno. Tá no edital, tá na lei da prefeitura, né? Então, precisa estar atento para você não entrar e depois não maquinista de cenário, né? Operar maquinário de palco, varanda, demonstrar, né? Deve ser coisas de teatro, aí, médico, cardiologista, enfim, todas as descrições. Por isso que é um edital longo, né? Tem bastante cargo, bastante descrição das funções e por isso esse edital enorme, monitor cultural, né? Monitor escolar, o que faz o monitor escolar? Tá? Então ele auxilia na higiene, alimentação, locomoção, e é importante a pessoa saber, porque ela fala, não é minha obrigação higiene, aí tá aí, né? Tá lá no edital, e aí a pessoa alega uma coisa que não é, né? Oficial administrativo, tá? Oficial de manutenção, operador de iluminação, quantos cargos? O pedagogo, o que faz o pedagogo? Assessora na elaboração do projeto político-pedagógico, orienta as campanhas e práticas, a proposta pedagógica de acordo com a lei de diretrizes básicas, participa da organização. Quantas atribuições o pedagogo tem aqui, né? Então é importante você saber. Olha, o professor de creche, planejar, executar, avaliar, o que você vai ter a trilha aqui no Já Passei Educação, responsabilidade física, social, elaborar ou cumprir o plano de ensino. Olha o rol, previsto no PPP, zelar, conservar, organizar, olha quanta coisa aqui, professor de ensino fundamental, planejar, coordenar, elaborar, ficha de desempenho, relatório, diário de classe, tudo está aqui, né? Então depois, olha só o rol de atividades que você tem, gigantesco, educação infantil, cuidar, educar, né? Então
Tudo aqui também, diário de classe, relatório semestral. Eu sou obrigado a fazer esses relatórios. Olha aqui, está no edital, né? Participar da reunião pedagógica, tudo aqui descrito, certo? Professor de ensino fundamental 2, dos anos finais, também. Então é importante você ter isso em mente, né? Eu falo muito isso porque eu vejo o pessoal reclamando, aí depois está lá, né? Olha o sociólogo aqui também, né? Então, teve dúvida, vai no edital, gente. Teve dúvida, vai no edital. E aqui vem a parte que eu considero a mais importante, que é o conteúdo programático. Aqui, do fundamental completo, incompleto e alfabetizado, né? Então é bem básico, língua portuguesa e matemática, né? Aquele básico do ensino fundamental. Aí tem os conhecimentos específicos, né? Para cada área e disciplina. Então aqui de operador, de pedreiro, né? De pintor, de servente. Aí você tem o ensino médio, né? Então, das provas objetivas, língua portuguesa, aqui já um nível de exigência sobe um pouco, né? Matemática, ó, já vai uma matemática mais elaborada, né? Com área, perímetro, enfim. Conhecimentos gerais e atualidades, ó, informática, né? Então, o básico aí da informática, o Windows 7, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, né? Saber e-mail, o que é internet, páginas, enfim. E aqui também os conhecimentos específicos aí da área de saúde, fiscais, né? Todos aqueles cursos que eu já mencionei aqui para vocês. E aí, quem tiver, né, curiosidade, pode entrar aqui e olhar aí todos os, né? Aí você vai ter o jurídico, que tem uma série de coisas, contador, então são várias legislações aí, né? Então bastante coisa. Eu gosto de mostrar o edital, gente, para as pessoas terem a visão do edital, né? Eu sempre gosto de mostrar o edital, porque às vezes as pessoas nem olham o edital. Aliás, muita gente vai fazer prova, não passa nem o olho no edital, né? O que é uma pena e é um grande erro, porque o edital é a regra do jogo e você precisa saber a regra do jogo, né? Como você entrar numa partida de futebol sem saber a regra, provavelmente você vai errar, certo? Se pegar a bola com a mão na área, você comete pênalti, se você não for o goleiro. Então, tem muita gente que vai fazer concurso e dá uns vacilos grandes aí aqui do médico, né, bastante coisa. Eu estou indo direto aqui para a educação, para mostrar para vocês o conteúdo da educação que você vai ter aí no Já Passei, ó, monitor cultural, monitor escolar, né, aí o ECA, Lei de Diretrizes e Bases, né, questões sobre inclusão, acessibilidade, importante, oficial administrativo, né? Então tem que ter algumas noções de o pedagogo, olha aqui, ó, né? Educação, inclusão, concepção de educação, Libras, também tem que saber um pouco. Aí aqui os autores, né? Aí na questão da educação já veio os autores, as resoluções da educação, diretrizes, as resoluções aí para as diretrizes operacionais para atendimento da educação especializada, né? Atendimento educacional especializado, texto do Júlio Aquino, aqui Francisco Ibernon, né? Formação docente, formar-se para mudança e incerteza, aí Thelma Vaz, aí alguns Zabala, alguns autores aí bem conhecidos, e tem vídeos aí também no Já Passei de alguns desses autores aqui, tá? Resolução 7, resolução 4, aqui no caso pedagogo, tá? Então estou falando aqui, ó, Madalene Freire, Jussara Hoffmann, né, César Coll, aí bastante autores clássicos, ó, Délia Lerner, Ler e Escrever, né, Maria Teresa Mantuan, também um clássico. Então bastante autores conhecidos aqui, ó, bem extenso de pedagogo, né? Olha só quanta coisa, né? Vygotsky, Celso Vasconcelos, Ana Teberoski, Isabel Solé, bastante coisa aí para o pedagogo, né? Então, vários desses vídeos aí, você que vai fazer pedagogo, também tem lá no Já Passei, tá?
não vai ter a trilha para o pedagogo, mas você vai encontrar lá muitos autores, né? Então vale a pena você dar uma conferida lá. Professor de creche, esse sim, você vai encontrar a trilha completa lá, processo de ensinar a aprender, pedagogia, direitos da infância, alfabetização, letramento, linguagem oral escrita, precursores da literatura infantil, alfabetização e letramento. Então você vai encontrar esse material todo lá, cuidar e educar, né? Vários vídeos falando disso, a lei de diretrizes e bases, o Sistema Nacional de Ensino, né, na Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacional, o ECA, né, e aí os autores aqui, ó, Stella Barbieri, né, falando aqui das creches, Parâmetros Nacionais para a Qualidade Infantil, a BNCC, Etapa da Educação Infantil, Critérios para Atendimento em Creches, Diretrizes para Educação Infantil, Brinquedos e Brincadeiras, também um clássico, né? Os pareceres aí da educação infantil, também aqui da educação, as diretrizes curriculares para a educação infantil, alguns autores aqui, né? Paulo Fock, afinal que os bebês pensam no berçário, educar para os 3 primeiros anos, avaliação na educação infantil, da Jussara Hoffmann. Então, bastante autores aí clássicos, certo? Os bebês interrogam o currículo, e aqui professor de educação básica e ensino fundamental, né? Aí as questões de ciências, história, ciências humanas, ciências da natureza, que fazem parte do currículo do ensino fundamental, né? Então, o candidato aqui, ó, pode utilizar qualquer bibliografia, que as questões tratarão de assuntos inequívocos, ou seja, temas que não possuem divergências entre os autores, né? Então, tranquilo aí. Processo de ensinar a aprender, metodologia nos anos iniciais, alfabetização e letramento, processos cognitivos na alfabetização, né? A função social da escola pública, a linguagem simbólica, o jogo, a brincadeira, a avaliação, lei de diretrizes e bases, parâmetros curriculares, estatuto, e aqui sim vem autores, né? A Barbieri, Onde está a Arte na Infância, ideias orientadoras para a creche, parâmetros nacionais da qualidade infantil, e daqui, né, a legislação, diretriz, bem parecido, né? Vai ter uma pequena mudança aqui, mas algumas coisas vão ser acrescentadas, mas ó, praticamente o mesmo, né? A mesma exigência que os mesmos autores, certo? Para o básico também. Aí vem o de artes, né? Bibliografia aqui para artes, bibliografia para ciências, aí já mais específico para cada área, né? Então, os autores que trabalham aí os temas da educação física, do inglês, da língua portuguesa, da geografia, né? Então, autores aí ligados à área do Fundi 2, né? Então, mais focados aí, né? Eric Hobsbawm, tá vendo? Alguns autores aí mais focados, né, na história. Você vai ter lá José Murilo Carvalho, né? O Sidney Chalub, que eu tive a oportunidade de ter aula com Sidney Chalub, excelente professor lá na Unicamp, né? Então, o Pedro Paulo Funari também tive a oportunidade de ter aula com ele, Leandro Carnal também, Carla Pinsky, né? Alguns professores aqui fizeram parte da minha formação, principalmente na área de humanas, né? Antes da pedagogia. Então aqui, ó, você tem bastante autores conhecidos aí, né? Enfim, e aqui língua portuguesa, e o importante é que você vai ter a trilha, já passei aqui, para alguns cursos, como professor de creche, professor básica educação infantil e professor básica educação fundamental. Uma importante oportunidade, eu sempre falo que concursos são excelentes oportunidades na cidade de Americana. Aqui, né, o formulário para você mandar, se você é uma pessoa com deficiência, esse é o formulário, certo? E aqui também o formulário
para entrega de títulos, tá? Então, lembrando, os títulos você tem que mandar antes. Aqui um resumão, né, do cronograma, ó. Abertura, período de inscrição, do 4/10 a 9/11. Último dia para envio de títulos, ó, anota aí, 10/11. Tá? Realização da prova, dia 22, a período 1 e 2, né? Divulgação do gabarito no mesmo dia, né? Então, no dia 22, depois a prova, o recurso é dia 23 e 24, então você tem que anotar aí, principalmente você que é da educação, né? Aqui, a previsão dos resultados finais é no dia 28 de fevereiro de 2023, certo? Então, você tem que estar atento aí nessas questões, né? Lembrando que tem o período 1 e 2, né? Fique atento nisso também, que é mais ligado à área da educação. E o período 3 e 4 são as outras áreas mencionadas aí. Então, importante você conhecer lá, eu já passei, tem muitas aulas lá, né? Então, vale a pena. Professor, não tem a trilha, você não falou, mas não tem a trilha. Mas dá uma olhada lá, porque tem bastante conteúdo, bastante coisa, né? E para os cargos de creche infantil, né? Professor básico infantil 1, é infantil, né? Básica 1. E o Básica 1 fundamental, você vai ter a trilha completíssima lá, tá bom? Aguardo vocês lá. Grande abraço, não percam essa oportunidade, né? Então, até mais.